Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. E se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E cara, o que eu queria pedir pra vocês aí, pra quem não sabe, a minha conta do Instagram foi derrubada, tá? As pessoas aí que ficam denunciando e têm inveja do trabalho alheio, né? Isso só mostra a incapacidade. Eu tô com processo já contra o Instagram, mas vai demorar, o juiz indeferiu a tutela de urgência, mas estamos no Instagram novo aqui, que provavelmente vai continuar ele mesmo, se voltar o outro vai demorar um bom tempo, é o mesmo arroba azunutri underline, só que com mais um underline no final. Então quem puder dar uma força, quem me acompanha, puder seguir aí no Instagram novo, vai me ajudar bastante. E a galera que quiser ajudar no engajamento também, vai lá, curte as postagens todas que eu coloquei lá, faz um comentário ou outro, curte os stories, olha o story, pra ajudar no engajamento aí, tá? Porque começando do zero de novo. Cara, pra quem não sabe também, que quiser contratar a consultoria aí, direto no site azunutri.com, tá? Dieta, treino, protocolo, tudo certinho. E eu tenho curso aqui para profissionais da área, tá? Médicos, nutricionistas, personal, farmacêutico. Curso Coach Pro Bodybuilding com certificado, são vários módulos. Entra no site lá que tem todas as informações. www.sejamcoachpro.com. Cara, hoje eu vim aqui falar para vocês de telmisartana. Telmisartana é um protetor cardíaco essencial para quem tá usando hormônio, para quem tá usando anabolizante. Até mesmo, dependendo da ótica, da visão, da perspectiva do profissional, até mesmo para você que está em TRT. Ah, Azul, como assim? Mas TRT você está substituindo a testosterona que seria natural. É a mesma dose, assim, seria da testosterona natural. Tá. Só que você tem que entender que a testosterona natural que seu corpo produz, a testosterona endógena, ela é pulsátil. E ela é secretada conforme demanda. Então ela não fica o tempo todo alta e estável. Ela tá o tempo todo pulsando, ela é pulsátil. Quando você entra em TRT, você tenta igualar os níveis. Mesmo que você use uma Durateston, por exemplo, que é um mix de ésteres que causa uma oscilação, de maneira nenhuma copia essa oscilação natural. O que chega mais perto ainda é o gel de testosterona. O que acontece? Com os níveis mais contínuos e estáveis, tem mais colaterais. E a testosterona não cresce só o músculo. A testosterona é um hormônio sistêmico. Tem funções por todo o corpo. Inclusive na parte cardíaca que a gente vai falar aqui hoje. Então em TRT, uma dose baixa de telmisartana seria legal. Ah, Azul, mas isso é porque o anabolizante sobe a pressão e tal? Indiretamente sim. Mas se a gente for falar o motivo principal, que na verdade é mais ou menos isso, o motivo principal do uso da telmisartana no usuário de anabolizante, no hormonizado, é para prevenir hipertrofia ventricular esquerda. Azul. Mas hipertrofia ventricular esquerda acontece até em pessoas naturais, não dessa forma. O problema é que a hipertrofia adaptativa, ventricular esquerda adaptativa por exercício físico, principalmente endurance, ela melhora a função do coração. Uma dessas melhoras é o batimento em repouso ficar mais baixo. Quando você tem uma hipertrofia ventricular esquerda patológica, você tem uma diminuição da câmara do coração e ele perde eficiência. Fica um coração hipertrofiado mesmo. Ele não aumenta, não melhora a sua função, ele piora sua função. E isso pode se tornar muito grave. Só que em usuários de anabolizantes, principalmente treinando musculação, isso é praticamente uma certeza de que vai acontecer em algum tempo. Em médio e longo prazo vai acontecer, não tem escapatória. Então, para prevenir isso, a telmisartana, Azul, mas por que a telmisartana? Cara, vamos começar a falar, a telmisartana, ela é o inibidor de angiotensina 2, tá? Temos medicamentos que são inibidores de angiotensina 1. Qual que é a diferença? A angiotensina é o que gera uma vasoconstrição que causa a hipertensão arterial. O que acontece? Se tem a formação da renina, o rim vai lá, libera a renina, e a renina, ela, pelo fígado, ela é convertida em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela entra num sistema com uma enzima nos pulmões, chamado de enzima conversora de angiotensina. Então a angiotensina 1,
Ela é um subproduto que vai ser transformado em angiotensina 2. E essa sim que vai ter a função no organismo, tá? Existem ainda outras angiotensinas, mas vamos falar só da 1 e da 2. Captopril, por exemplo, ele age na angiotensina 1, só que ele tem um colateral de dar tosse. E é exatamente onde entra a enzima conversora de angiotensina que é presente no pulmão. Por isso esse colateral relacionado. Só que ele age lá na angiotensina 1. Hoje a gente tem os bloqueadores de receptores de angiotensina, que são os BRAs, como a telmisartana, que bloqueia a angiotensina 2, tá? Que já não tem mais esses colaterais. O que a angiotensina 2 faz? A angiotensina 2, quando liberada, ela aumenta rapidamente a pressão arterial. Ela libera aldosterona. Para quem não sabe, a aldosterona ela aumenta a reabsorção de sódio, aumenta a retenção de água, aumentando a pressão arterial. Tem liberação de ADH, então estimula a secreção de vasopressina, o que aumenta a retenção hídrica. O excesso de angiotensina 2, ela pode causar hipertrofia cardíaca, fibrose miocárdica, que é o que pode gerar uma insuficiência cardíaca, e a hipertrofia ventricular esquerda de maneira mais específica. O que o anabolizante causa? Por que ele tem um risco cardiovascular, tá? Ele aumenta, além de aumentar a pressão arterial, ele aumenta o hematócrito, seria o que erroneamente se fala de engrossar o sangue. Engrossa, mas não é bem isso, tá? Ele aumenta, na verdade, a viscosidade sanguínea. Não é o ideal falar que engrossa o sangue, apesar de realmente engrossar, ele aumenta a viscosidade, aumenta a retenção hídrica. Qualquer anabolizante, até estano, pode reter. Além do sistema anabólico, que aumenta a massa corporal e com isso sobrecarrega o sistema, que ainda não está preparado, às vezes pelo nível de atividade física, mais estimulação de catecolamina, com mais estímulo simpático, e isso gera o remodelamento cardíaco, que seria essa hipertrofia ventricular esquerda. E o que a hipertrofia ventricular esquerda pode causar? Ela pode causar arritmia, ela pode causar insuficiência cardíaca. Tem vários alunos aqui na consultoria já com insuficiência cardíaca, e nos casos mais graves aí acaba ocasionando a morte. E por que a telmisartana como prevenção, tá? Como prevenção, não como tratamento de alguma coisa, como prevenção no hormonizado é o melhor. Primeiro que ela vai bloquear os receptores de angiotensina, vai reduzir a ação da angiotensina 2, vai reduzir a vasoconstrição, diminuindo a pressão arterial, vai reduzir a retenção de sódio e vai reduzir a probabilidade de você ter hipertrofia cardíaca. Então ela melhora também a função do endotélio, da parede do sistema cardiovascular. E além disso, ela é preferida aí dos hormonizados, porque além de ter evidências de que ela previne o remodelamento cardíaco, que ela previne hipertrofia ventricular esquerda, ela é agonista, ou seja, ela ativa parcialmente o receptor PPAR-gama. E ele tem um efeito metabólico, melhora a sensibilidade à insulina, que geralmente pode ser prejudicada em hormonizados, em atletas, em quem faz book, em off, pesado, principalmente sujo. Então melhora o metabolismo da glicose, melhora do perfil lipídico também, ou seja, a telmisartana é uma escolha quando você tem o colesterol alterado, e ela tem, por conta disso, ela tem uma possível melhora na utilização da gordura como fonte de energia. Então se encaixa muito bem no cenário do hormonizado. Você pode falar, não, mas se for por conta disso, por conta do efeito metabólico, tem outros medicamentos que são mais eficientes para isso. Sim, cara, mas a telmisartana tem evidências de que previne hipertrofia ventricular esquerda, essa é a principal função que a gente precisa dela, e como acréscimo ainda, ela pode melhorar o metabolismo e o perfil lipídico. Claro que se a gente precisa de algo para o perfil lipídico, para o metabolismo, a gente vai partir para outros recursos, mas a telmisartana, o principal é para isso. Deixando claro, tá? Que não é por conta disso, que chega um ou outro falar, então melhor usar outro medicamento. Não, cara, a telmisartana é o melhor para prevenção. Ouça bem que eu tô falando sobre prevenção. Então tem estudos sobre reduzir hipertrofia ventricular esquerda, melhorar a função cardiovascular, melhora da insulina, melhora do endotélio, melhora da inflamação, inflamação vascular, melhora da função vascular,
Agora, quando você já tem uma hipertrofia ventricular esquerda, geralmente você que foi novo, usou sem acompanhamento e ficou usando aí por médio e longo prazo, ou continua usando, você foi lá fazer o seu ecocardiograma, ecodoppler, que seja, e verificou lá hipertrofia ventricular esquerda, um aumento na massa do ventrículo esquerdo. E aí, vou usar telmisartana para reverter? Aí, quando já instalada, a candesartana, ela tem mais evidências em quem já tem a hipertrofia ventricular esquerda estabelecida. Mas Azul, ela não tem um mecanismo parecido pelo receptor de angiotensina 1, ela também não age no sistema, inclusive não falei isso, sistema renina, angiotensina, aldosterona, SRAA, ela tem um bloqueio nisso, assim como a termosartana tem, mas só que a maior evidência em estudos clínicos de reversão de hipertrofia ventricular esquerda é com a candesartana. Por isso que eu falei, para prevenção, a telmisartana é a melhor opção. Para reversão, candesartana. Ambos ali agem de maneiras parecidas porque são da mesma classe de medicamento, dos BRAs. Bloqueadores de receptores de angiotensina, de receptor de angiotensina. E se você for fazer os exames, que exames? Cara, pelo menos um eco aí você tem que fazer. Se der para fazer um mapa, um Holter, um eletro, hemograma, perfil lipídico, creatinina, potássio, o mínimo que você tem que fazer para cuidar disso. Por quê? Porque é uma certeza, como eu falei no começo do vídeo, é uma certeza absoluta que você vai ter hipertrofia ventricular esquerda se você usa hormônios, é uma certeza. Só se você usar por muito pouco tempo, em dose muito baixa, mas é uma certeza, porque até em TRT você corre o risco. Agora, se você já está em um quadro de insuficiência cardíaca, que já é muito ruim, dependendo se for uma inflamação, uma miocardite por toxicidade de hormônios, você ainda consegue reverter, mas se for algo relacionado a remodelamento, a fibrose, já é mais difícil a reversão, não que não seja possível. Mas aí já entraria o enalapril, que eu não gosto muito para insuficiência cardíaca, apesar de ser extremamente eficaz e barato, mas hoje a gente tem um Entresto, que ele é muito eficiente em relação à insuficiência cardíaca, ele tem menos colaterais que o enalapril, porém tem um custo bastante elevado. Então veja bem, quando se fala em prevenção, telmisartana, quando se fala em reversão da hipertrofia, candesartana, e quando se fala em insuficiência cardíaca, Entresto ou enalapril. Entresto é uma mistura, um medicamento, uma mistura de valsartana com sacubitril. E cara, é isso. Só telmisartana já é o suficiente? Não, cara. Dá para você colocar bisoprolol junto, que ele impede um ataque adrenérgico excessivo no coração, que pode causar lesões também. Dapagliflozina, que é um antidiabético, mas melhora a função, tem comprovações melhorando a função cardíaca. AS infantil, para melhorar a fluidez do sangue, não que ele vai afinar o sangue, melhorar a fluidez. E cara, se você quer saber de conteúdo mais específico, você quer saber dose, você quer saber um conteúdo mais técnico, detalhado, que senão eu fico aqui 50 minutos de vídeo, vá lá no Instagram, @azunutri__. E galera, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho. Galera que precisar de Landerlan, peptídeos, etc., direto com o fornecedor, aqui ó, geralmente pode ser que o seu vendedor ele pegue aqui, porque é o direto da fonte. E Oficial Pharma, sempre que você for pegar seus manipulados e protetores, usa o meu cupom azul, por favor. E cara, não deixa de se inscrever no meu canal. Precisa aí dar uma erguida no meu Instagram, vai lá, curte tudo, comenta, olha store, tá? Me manda um direct lá que eu te sigo de volta também. Se tiver alguma dúvida, me manda um direct lá que eu ajudo você. E se você quiser a consultoria aí comigo, azunutri.com. Não cobro preço caro, mas não cobro barato, é o valor do meu trabalho, mas é o valor
justo aí pelo que eu entrego. Você que tá cansado de coach que não te responde, coach que você fecha um plano depois deixa pra lá. Você tá cansado dessas coisas, cara. Você quer alguém que te responda, alguém que te ajude, que monte protocolo individual, que não seja copia e cola bem feito. Me chama aí, cara. Eu limito o número de vagas justamente por isso. Se caso você tentar entrar no site, inclusive você pode me chamar no WhatsApp lá também, que tem o link pro WhatsApp no site, e não tiver vagas, cara, aguarda um pouquinho que logo alguém não renova, alguém desiste. Tem muita gente aí que começa no fogo de palha e não dá andamento, tá? E logo aparece uma vaga, mas eu preciso limitar por conta que eu quero entregar qualidade para todos. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e forte abraço!